Oi, eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de assuntos sobre finanças e investimentos, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações. Antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente pedir desculpas caso em algum momento do vídeo você escute um barulho, de obra, martelo, batucada ou qualquer coisa do tipo. É porque meus vizinhos aqui resolveram fazer obras hoje e infelizmente eu não tenho outro momento para gravar esse vídeo que não agora, tá? Então por isso que eu peço desculpas de antemão. Indo para o assunto do vídeo, hoje eu quero fazer uma espécie de reflexão aqui, tá? Essa reflexão é em cima da seguinte questão, tá? Por que não fazemos o que sabemos que devemos fazer, tá? Parece um pouco profundo essa fala aqui num primeiro momento, sem fazer uma explicação mais detalhada do que eu quero dizer, mas eu já vou chegar lá e eu acho que você vai tender a concordar comigo aqui ao longo do vídeo, tá? Nós, seres humanos, temos uma tendência natural a não conseguirmos fazer projeções para o futuro, tá? Nós temos uma tendência imediatista. A gente quer as coisas agora, hoje, de preferência para ontem, tá? A gente não tem muita paciência para esperar o tempo gerar os benefícios daquilo que a gente precisa fazer, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa bem simples que ocorre na nossa vida com a parte de saúde, tá? Para depois fazer o paradoxo, o nexo aqui com a parte dos investimentos, que é, afinal de contas, o ponto principal que eu tento trazer e tratar aqui no canal, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de ler bastante, tá? Normalmente aí eu leio uns 6, 7 a 10 livros por ano, tá? E esse ano eu estou lendo um pouquinho menos em quantidade de livros absoluta, tá? Mas ainda leio de outras fontes. E um dos livros que eu me propus a ler esse ano é um livro bastante extenso, tá? Que é a biografia do Warren Buffett, tá? Que é esse livro aqui, tá? Que é A Bola de Neve, que conta a biografia do Warren Buffett, tá? Que é conhecido também como o Oráculo de Omaha. O Warren Buffett, que para quem não conhece, é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, tá? Warren Buffett aí teve uma rentabilidade média de 20% ao ano durante aí sua jornada de investimentos, o que é extremamente difícil de conseguir, tá? E aí, lendo esse livro e trazendo um ponto específico desse livro aqui para a reflexão desse vídeo, que é porque sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes não fazemos, tá? Aquilo que deve ser feito. Em um capítulo, esse livro aqui é bastante extenso, tá? Então por isso que eu estou lendo poucos livros durante esse ano e eu estou preso aqui nesse livro porque, para quem não reparou aqui, ele é um livro um pouquinho grande, mas eu já estou quase terminando ele, tá? Em um capítulo específico aqui desse livro, o Warren Buffett, ele conta uma espécie de parábola, uma espécie de conto, em que ele fala sobre o desejo da lâmpada mágica, tá? Nessa parábola, eu vou tentar contar aqui da minha forma, tá? Porque eu não lembro exatamente como era, mas é mais ou menos assim. Ele diz que se você esfregasse uma lâmpada mágica e aparecesse um gênio da lâmpada mágica e você só tivesse um desejo, normalmente esse desejo que você pode pedir o que você quiser está sempre atrelado a, como é que se diz, uma pegadinha, né? E aí ele faz uma referência dizendo que quando ele era mais jovem, ele gostava muito de carros e de garotas, tá? Só que ele não tinha muito sucesso com as garotas, então para ilustrar essa parábola, esse pedido, ele vai ficar com o exemplo dos carros, tá? Então vamos supor que ele diz lá, que ele esfregou a lâmpada mágica e saiu um gênio. E aí o gênio diz que ele pode pedir o carro que ele quiser, qualquer carro, que ele vai dar esse carro para o gênio. E aí o Warren Buffett pergunta para o gênio, mas se eu posso ter o carro que eu quiser, qual é a pegadinha nisso, E aí o gênio diz, beleza, você pode ter o carro que você quiser, mas em compensação você só vai poder ter um carro durante toda a sua vida, tá? Você vai poder ter um único carro. E aí, qual é a moral dessa parábola, Qual é a moral da história? A moral da história é que o Warren Buffett
traz isso no livro, ele diz isso lá, né? É que se provavelmente você só pudesse ter um carro durante toda a sua vida, a tendência é que você cuide muito, muito bem desse carro, né? Provavelmente você ia andar muito menos com esse carro para desgastar ele muito menos. Provavelmente se o carro tivesse qualquer defeito, você ia levar na oficina rapidamente para consertar. Se o carro tivesse um arranhão, você ia procurar pintar logo para poder não enferrujar, já que esse é o único carro que você pode ter na sua vida. E ele faz um paralelo dessa história, dessa questão de ter um único carro, com o nosso corpo, né? Então, pense que o nosso corpo é o único carro que a gente pode ter na vida, tá? E eu estou dando todo esse arrodeio para dizer que a gente sabendo que a gente só tem um corpo, a gente nós deveríamos, né, nos alimentar muito melhor, ter muito mais atenção com aquilo que comemos, fazer exercícios físicos, tá? E cuidar muito bem da nossa saúde. Por quê? Porque se quebra, se dá algum defeito, a gente vai para o médico, a gente corre para arrumar. E a gente não quer que dê um defeito muito sério, porque dependendo do que acontecer, se a gente tiver uma doença, um problema, porque a gente não cuidou da nossa saúde como deveria, a gente pode morrer, né? É a mesma questão do carro. E o meu ponto de reflexão aqui é por que se a gente fizesse um desejo de pedir um carro, a gente daria valor àquele carro, a gente dá valor a certas coisas, mas há outras coisas que são com a gente, que são muito mais importantes, muitas vezes a gente não dá o devido valor, tá? Então, qual é o meu ponto aqui? A gente sabe que a gente só tem um corpo, a gente sabe que a gente só tem uma vida. E muitas vezes a gente negligencia, né? Ou a gente deixa para depois aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. E que se a gente não fizer, terão consequências severas em nossa vida, né? Então, a gente sabe que a gente tem que comer bem, a gente sabe que a gente tem que ir para academia, a gente sabe que a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da saúde mental e de todos os aspectos que giram em torno da saúde em nossa vida. Mas a gente deixa isso para depois, né? A gente vai adiando. E lá no futuro a gente olha para o passado e fala: poxa, eu queria ter me alimentado melhor, poxa, eu queria ter ido mais na academia, poxa, eu queria ter conversado com profissionais e resolvido certos aspectos da minha vida que hoje eu sei que me atrapalham, mas eu não parei para fazer isso lá atrás. E hoje eu tenho mais idade e não tenho mais, às vezes, energia, disposição para resolver tudo isso, né? Então, a reflexão toda que eu quero trazer aqui, e agora sim fazendo paralelo com a parte dos investimentos, é que tem certas coisas na nossa vida que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não faz, tá? E investir é uma dessas coisas. A mesma coisa é com a nossa saúde, que o tempo perdido, a falta de atenção devida dada a esse assunto, você não consegue recuperar mais lá na frente, é a mesma coisa para os investimentos. Hoje nós temos saúde, hoje nós temos condição de trabalhar, de ter uma renda ativa. Lá na frente, a gente muito provavelmente não vai ter essa mesma disposição, essa mesma condição de ter essa renda ativa. Mas a gente sabe que a gente tem que investir e a gente negligencia isso, a gente não toma as atitudes que a gente tem que tomar, né? E lá na frente a gente vai de novo fazer o exercício de olhar para o passado, olhar pelo retrovisor, né? Warren Buffett mesmo costuma dizer que a imagem do retrovisor é muito mais nítida do que a do para-brisa, tá? Então a gente sabe o que passou, mas a gente não sabe o que virá pela frente. Então justamente por isso, por essa questão de saber o que tem que ser feito e não fazer, é que é extremamente importante que às vezes será necessário fazer alguns sacrifícios no presente para colher frutos melhores no futuro, né? E investir é justamente isso. Investir é justamente às vezes abrir mão de alguma coisa hoje para poder ter mais no futuro. E se você não fizer isso hoje, muito provavelmente lá na frente você passará por dificuldades. Não é questão de se você vai passar, é uma questão de que você irá passar por dificuldades, tá? Porque hoje em dia, principalmente com essa questão toda do Brasil, e o Brasil passando cada vez mais por dificuldades, risco fiscal, risco político, risco jurídico, né? Não se tem uma estabilidade jurídica em nada que é feito nesse país. A insegurança é o que reina, é o que prevalece. As pessoas às vezes têm a ilusão de que elas vão se aposentar pelo INSS, mas elas não vão. O INSS não será o suficiente. Então a mensagem total que eu quero trazer aqui nesse vídeo, a reflexão que eu quero compartilhar com vocês é essa.
por que que a gente não faz aquilo que a gente sabe que deveria fazer, né? Por que que a gente deixa para depois? Eu acho que, trazendo o meu ponto de vista aqui para vocês, e você pode ter um ponto de vista diferente do meu, é que nós temos dificuldade de nos projetar no futuro, a gente tem dificuldade de pensar no futuro. Aquela questão que eu trouxe no início do vídeo, nós somos seres imediatistas, a gente não tem paciência para esperar. Mas das experiências das pessoas que eu já conversei sobre investimento, todas que têm mais idade se arrependem depois de não ter conversado antes, de não ter começado antes, perdão, tá? Então, isso é uma coisa praticamente que unânime. Todas as pessoas se arrependem de não ter começado antes. E aí eu quero deixar um convite para você, tá? Se você quer começar a investir, se você não quer perder o seu tempo, tá? Que é a coisa mais importante nos investimentos. O tempo é o único fator exponencial na fórmula dos juros compostos. Mas você não se sente seguro para fazer isso sozinho, então clique aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, você vai ter acesso à minha agenda pessoal. Não é um curso, não é um serviço genérico que é feito para todo mundo, tá? Ao clicar no link aqui da descrição, você vai ter acesso à minha agenda privada particular, tá? E a gente vai poder ter uma primeira reunião gratuita, tá? Onde eu vou fazer uma projeção financeira inicial de longo prazo, tá? Dos seus investimentos, e eu vou lhe entregar isso ao final da reunião, tá? Essa reunião dura mais ou menos 1 hora, e eu tenho certeza que é um serviço personalizado, olhando especificamente para as suas necessidades, tá? Se você tem dificuldade e ainda não investe, mas gostaria de investir, por favor, clique no link da descrição. Não deixe que seja tarde demais para tomar a atitude que vai mudar a sua vida, tá? Vai mudar a sua realidade financeira. Eu atendo hoje clientes com mais de 50 anos e todos eles me dizem: eu deveria ter começado a investir antes. Não deixe para lá com 50 anos, 60 anos ser esse tipo de pessoa, tá? Quando você chega lá com 50, 60 e vê que você vai receber um INSS de um salário mínimo e você vê que um salário mínimo não paga nem a sua conta de energia, você olhar para trás e se arrepender e falar: poxa, queria ter começado a investir antes, tá? Tempo perdido não se recupera. Comece o quanto antes, tá? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que vocês tenham refletido também, tá? Deixe suas opiniões aqui no comentário a respeito do porquê que a gente adia coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações para poder receber os próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.